bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa videoaula. A gente hoje vai falar dos governos totalitários, né? Especificamente do fascismo ou fascismo. Antigamente se falava fascismo, hoje em dia a gente pronuncia fascismo, certo? Então, fascismo que se deu na Itália, teve o fascismo espanhol também, teve um governo totalitário português também, mas o foco da gente, para a gente dar a introdução do que seria o início da Segunda Guerra Mundial, né? É o final, o período entre guerras, na verdade, que vai se dar do final da Primeira Guerra Mundial, que é em 1918, até o seu início, né, que é da Segunda Guerra Mundial, que é em 1939. Dentro desse meio período aí entre guerras, existe aí a Guerra Civil Espanhola, que foi basicamente um teste para Hitler testar o poder de fogo das armas alemãs, certo? Então a gente vai falar um pouco do totalitarismo, né, dos governos totalitaristas, e inclusive vai falar sobre a relação de amizade, a relação de cumplicidade que tinha no governo italiano e no governo alemão, certo? Então, se a gente for conceituar o que seria fascismo, a gente vai pegar basicamente esses dois conceitos para também falar sobre o nazismo nas próximas aulas. Por quê? Porque eles eram dois movimentos que eram dois movimentos gêmeos, vamos dizer assim, eles se assemelhavam muito, certo? Se a gente for pegar o que é o fascismo, o conceito, a gente vai ver que o fascismo, né, essa palavra vem desse símbolo daqui, ó, do fascio, certo? Que era o quê? Que é nada mais, nada menos usado pelos antigos governadores romanos, certo? Pelos antigos imperadores romanos. E isso se dava a ponto de um lema até filosófico, né? O fascio. Porque se você for pegar aqui o conceito do fascio, ele seria uma vareta, certo? Ele seria um cetro feito de várias varetas, certo? E essas varetas de madeira, ela estaria atrelada a um machado, né? A uma lâmina de aço. E aí a gente vai ver que esse objeto ele servia inclusive como objeto de execução, certo? Então que a gente tem 10 conceitozinhos para entender o que seria o fascismo italiano, certo? Então é a implantação de um sistema unipartidário. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que apenas um partido é que vai governar, né, sem oposição. Então, assim, é um regime totalitário, principalmente por esse fato de não existir oposição e sempre existir censura, certo? Então aí como é o monopartidarismo, ou seja, é um único partido, o partido fascista, né, que vai tentar tomar o poder com Dulce, né, que é o guia, que é Mussolini, né, Benito Mussolini. A gente vai ver mais à frente a, a biografia, vamos dizer assim, de Mussolini. Então assim, vamos ver as características do fascismo. A gente já tem a primeira, que é um partido único, é o único sem concorrência, vamos dizer assim, sem oposição. Então, é o monopartidarismo, sistema único de partido, um sistema unipartidário, certo? Dois, o segundo conceito está baseado no culto ao chefe. Nesse caso aqui do fascismo, o chefe cultuado em questão, no caso do nazismo, seria Hitler, né? No caso do fascismo, seria esse senhor aqui, Benito Mussolini ou Benedito Mussolini, que a gente vai ver futuramente como seria esse culto a essa figura. Item 3 seria o desprezo pelos valores liberais, né? Então, assim, o Estado é quem comanda, certo? O Estado é quem dita as regras do jogo, vamos dizer assim, as regras do mercado, certo? Nos quais são inclusas a liberdade individuais e a democracia representativa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, basicamente, o ser humano individual ele não faria nada, certo? A vida dele estaria simplesmente para satisfazer o Estado, certo? No item 4, desprezo por valores coletivistas, ou seja, essa questão de luta, né, das classes, de união das classes, ela seria veementemente criticada porque o ser humano, o indivíduo, ele não, não valeria nem como indivíduo e nem como um coletivo. O que vale nesses sistemas autoritários, nacionalistas, é o país, é o Estado, nesse caso a Itália, certo? 5. Expansão imperialista, ou seja, o desejo de expandir os territórios, certo? E aí quando eu falo expansão, eu sinto falta da cabeça de vocês agora, para expandir. Então,
esse governo ele vai, não só de Mussolini, mas como de Hitler também, ter como característica a expansão dos territórios, ou seja, o aumento da influência do regime em questão, nesse caso o fascismo, né, o fascismo. Então, a gente vai ver que os fascistas, eles, principalmente baseados na Itália de Mussolini, eles vão colonizar boa parte do continente africano, né? Vão tentar a Etiópia, né, e vários outros países ali circunvizinhos. Vamos para a sexta, item 6, vitimação de determinados grupos da sociedade. Um povo com o objetivo de iniciar uma perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo. Então a gente vê, por exemplo, no nazismo, os judeus, né? A gente vê no fascismo italiano, a gente vê os etíopes, a gente vê os homossexuais, tanto nos judeus quanto no nazismo quanto no fascismo, certo? A gente vê a questão também dos deficientes físicos e mentais, certo? Que essas sociedades, essas sociedades de caráter absolutista, elas têm em comum o pensamento de que se há deficientes físicos ou mentais na sociedade, só vai encarecer o custo para o Estado. Quer dizer, o Estado, o país, só vai estar gastando dinheiro com essas pessoas que não vão produzir durante a sua vida. Então, o que é que se faz? Nessas sociedades, se pensa em eliminar, certo, essas pessoas. Vamos lá para o item 7. Uso da retórica como os métodos políticos tradicionais, afirmando que estes eram incapazes de combater a crise e levar a nação à prosperidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, basicamente, a conversa ela seria infundada, a conversa política. Então, a força bruta era que iria vigorar no sistema fascista, certo? A força bruta é que iria mudar a sociedade, certo? 8. No 8, a gente tem a exaltação dos valores tradicionais, em detrimento de valores considerados modernos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a tradição, né, que vai imperar no sistema fascista, certo? E aí a gente tem o item 9, que no item 9, esse fascismo, apesar de não compactuar com o coletivismo, né, das massas, ele, ao mesmo tempo, que é até um pouco contraditório, ele vai incitar a mobilização das massas, certo? Mas dentro do conceito de que essas massas elas teriam que estar ligadas diretamente ao Estado, certo? O Estado, quem é o provedor, certo? Então, assim, direitos individuais basicamente não existiam, direitos coletivos também não. O que valia era o povo lutar em nome do Estado, em nome do país, que era o ponto-chave disso. E, por fim, no item 10, aí tem o controle total do Estado, certo? Então, assim, o Estado, ele interfere na política, ele interfere na imprensa, ele interfere na economia e ele vai interferir justamente também na cultura, né? Então, assim, ele vai ser o detentor de todo o controle de uma sociedade. Então, as ideias fundamentais, eu elenquei aqui em 5 pontos essas ideias, as características de 10 e as ideias em 5 para a gente entender melhor como é que funciona um sistema totalitário, certo? A concepção filosófica, ou seja, a prática do pensamento, né, que é a ação do sistema fascista, e o pensamento, que é a ideia. Então, primeiro, se vai ter uma ideia, vai ter uma base, certo? Teórica e filosófica para quais seriam os objetivos desse sistema, e depois se vai aí para a prática, para a ação, que seria, vamos dizer assim, a expansão do território, certo? Seria a manipulação da massa, certo? Então, se a gente for pegar nesse pressuposto aí filosófico, é um conteúdo que ele vai lançar uma verdade, certo? É um fundamento que ele vai já ter enraizado a verdade de que o Estado é a força maior do povo, que o povo sozinho não é nada, e principalmente o indivíduo sozinho ele não vai ser nada se ele não lutar pelo ideal do fortalecimento do Estado. E para isso ele poderá dar até sua própria vida, certo? A concepção espiritual também tem, vamos dizer assim, nessa concepção, se a gente for pensar, vamos pegar aí a lei, vamos dizer assim,
espiritual da existência humana. Então, o fascismo pegava essa ideia aí para dizer que o ser humano ele veio, por exemplo, a existir e se vamos usar até a palavra de Deus, e se Deus permitiu que ele nascesse italiano e que ele nascesse saudável para combater no exército fascista, então era a vontade de Deus, né, que essa alma guerreira ela combatesse os inimigos, né? Então assim também se faz uma lavagem cerebral na questão do conhecimento espiritual, do conhecimento religioso. Muitas vezes, inclusive por anos, esse sistema foi apoiado pela igreja, certo? Até pelo jogo político, pelo interesse do Papa de ter os territórios pontífices, que é lá na Itália, né? Que hoje se resume ao Vaticano, que é um país, né? Que é o menor país do mundo, né? Um território pontífice, né? Que inclusive no Tratado de Latrão, né? De 1929, que esse Estado vai ser criado. E aí vai ser inclusive um acordo do Papa com Mussolini. E Mussolini vai ceder esse Estado, que é o Vaticano, a Igreja Católica, a contraponto, a Igreja Católica teria que apoiar o sistema fascista, certo? Então, o ponto 3 aqui que a gente pode falar é sobre a concepção positiva de vida como luta. Então, pretende ao homem ativo, ao homem saudável, impregnado na ação com toda energia, né? Impregnar essa sua força para a defesa do Estado, para a ampliação do território do Estado, né? O que se aplica ao indivíduo aplica-se à nação, ou seja, o indivíduo ele faz parte da nação, ele não tem seus direitos individuais preservados, ele tem sua vida que vai girar em torno da nação, né, do país, no caso aí da Itália fascista. A concepção de ética, certo? Então, o fascismo ele vai desdenhar a vida cômoda, ou seja, se você quer descanso, você é uma pessoa omissa, você sempre tem que estar na questão ativa, você sempre tem que estar vamos dizer assim, na vontade, você não pode ter preguiça, certo? Então, essa concepção ética de, vamos dizer assim, de ser preguiçoso não é ético, não é correto, você tem que sempre tentar na ação, e toda a sua ação tem que estar baseada no fortalecimento do Estado. A concepção religiosa, nesse sistema, certo? O homem é visto em uma relação emanente com uma lei superior, ou seja, a vontade de Deus, certo? Essa lei superior seria Deus, a vontade de Deus, você fazer parte daquela sociedade. Então Deus lhe privilegiou para fazer parte da sociedade fascista italiana. Então honre, né, lute, dê até sua vida por ela. Então é basicamente nesse sistema nesse conceito de sistema autoritário, né, que o fascismo vai se fundamentar. Agora aí a gente passa aí para os demais conceitos, que seria o indivíduo e a liberdade, certo? A concepção fascista é definida como anti-individualista, como a gente já falou aí no começo da aula. Então, o indivíduo não vai ter seus direitos individuais preservados. Ele vai viver inteiramente para o Estado. A concepção do Estado é corporativo, né? Então, todo mundo unido em torno de um Estado forte, de um Estado centralizado, de um Estado moralista, de um Estado tradicional, certo? Então, esse corporativismo ele é contra todo tipo de socialismo, certo? Todo tipo de anarquismo, todo tipo de luta de classe, porque essa luta de classe seria interesses de classes específicas. E na concepção do Estado corporativo, o Estado é que era o maior, né? O maior objetivo é se alcançar um Estado forte, e não o direito de algumas classes ou até mesmo o direito individual. A democracia, a item 9, é basicamente inexistente. A democracia no fascismo não existe, certo? Então a democracia no fascismo ela é nula, certo? E vai ser baseada na censura e no meio de todas esses sistemas aí que eu elenquei, a democracia ela vai ser retirada a palavra democracia, inclusive de dicionários, né? Seria uma ideia errônea que se teria, né, de política, seria uma questão de, vamos dizer, e que o povo não saberia escolher. Então, o Estado forte no fascismo, ele não vem da escolha do povo, não vem do direito individual, e sim de um grande líder que basicamente ele é onisciente, né? Ele sabe de tudo, ele é perfeito, ele não erra. No caso aí vai ser retratado como Mussolini na Itália. Realidade e dinâmica. Essa concepção
ela vem mostrar o caráter do homem, certo? Então, se o homem ele é obediente às leis fascistas, se o homem ele é conivente com a ideologia fascista, então aí ele tem um caráter, ele é um homem de fé, ele inclusive será salvo, né? Será, e sua alma será encaminhada para o paraíso porque ele lutou com honra, né? É baseado no preceito de que o Estado, no caso aí a Itália, seria abençoada por Deus, então ele estaria lutando do lado certo da guerra, né? Aí a gente pega a simbologia fascista, dando uma piada no que a gente viu logo no início da aula. E a gente vai pegar aqui o Machado, fascista, e a gente vai observar, né, como era uma doutrina totalmente nacionalista, a gente vai observar as cores italianas. Deixa eu voltar aqui. A gente vai observar as cores italianas, né, presentes nessa. Aqui era para ser verde, viu? É porque a imagem da internet saiu com esse efeito. Seria o verde italiano, seria o branco italiano, seria o vermelho italiano, certo? Tudo isso baseado no escudo das armas fascistas, certo? Que seria o fascio, né? Porque a ideia, sim, essa de baixo também é o símbolo do fascismo espanhol, certo? E as flechas, que são também de madeira, certo? Entrelaçadas. Por quê? Porque se dá a ideia de que no fascismo, a ideia simbólica é basicamente de que um graveto, se você pegar, você vai quebrar facilmente. Vários gravetos, se você pegar, você não vai quebrar facilmente, né? Na aula presencial eu dou até o exemplo prático de um lápis. Se você pegar um lápis, você vai quebrar facilmente. Se você pega 12 lápis, 6 lápis, que seja, você vai tentar quebrar, aí já vai ser mais difícil, certo? Então seria a união que tornaria o Estado mais forte. A união do povo, do indivíduo, que o indivíduo só não acarretaria em fortaleza, né? Acarretaria em fraqueza. E o Estado, ele unido, aí ele seria forte, ele seria inquebrável. Então o termo fascismo é derivado da palavra de latim fascis, que significava um feixe de varas amarrado em volta de um machado e que foi símbolo do poder conferido aos magistrados da República Romana de flagelar e decatar, ou seja, você poderia castigar dando lapada com essas varas ou até mesmo decapitar o condenado, o castigado, usando esse pedaço de metal, né, que tá, esse machado que está inserido no facho. Então, Mussolini adotou esse símbolo para o seu partido, cujos seguidores passaram a ser chamados de fascistas. O símbolo das faces de a força pela união, né? E aí a gente vai ver a falange espanhola embaixo e o fascismo italiano em cima. Então a falange espanhola ela tem essas flechas cruzadas porque mesmo conceito, porque se você quebrar uma flecha é muito fácil, as flechas estão entrelaçadas, fica mais difícil de você quebrar. Então aí a gente vê o líder fascista italiano, né, Benito Mussolini, ele vai... Aí a gente tem uma pequena biografia dele, né? Até 1914, que se dá na guerra, Hitler já era soldado nessa época da guerra, né? Aí Mussolini era um socialista, ou seja, até 1914 Mussolini era contra o que ele viria a pregar, ele era contra seu amigo Hitler, né? Em 1919, quando são lançados os fascistas em Milão, que é o partido do fascismo, né? Não tem outra doutrina, mas tem um programa e, sobretudo, tem a fé, né? Aquela questão de não que Deus escolheu a gente para ser um povo forte e tal. Então Mussolini ele vai se apegar a isso, certo? Vai rejeitar o socialismo, certo? E aí rejeitar não só os partidos socialistas, mas como os maçons também, certo? Os anarquistas, todo todo esse povo que fosse contra a religião, né? Vai também condenar os maçons, né, que é uma seita secreta, nem tão secreta assim hoje em dia, mas era uma seita secreta na época. Então vai de contra todos esses movimentos. Então em 1932 o fascismo estaria já definido como regime e como doutrina, certo? Então assim já teria se solidificado o fascismo na Itália. Pessoal, eu estou falando fascismo e fascismo porque é a mesma coisa. E as duas maneiras é a maneira correta de falar. Eu estou dando inclusive ênfase a tentar. Eu pessoalmente eu falo só fascismo, mas eu também estou falando fascismo porque era assim que se denominava antes, certo? Inclusive no período
da Segunda Guerra Mundial, e um pouco antes, né, pré-Segunda Guerra Mundial, se falava fascismo, né? Então, assim, eu estou falando fascismo e fascismo para você identificar, é o mesmo movimento, mas que você identifique que pode ser chamado das duas maneiras, certo? É como vai macaxeira e mandioca, macaxeira e aipim, é a mesma coisa, certo? Então aí as três ideias-chave que Mussolini começa a, vamos dizer assim, a negar, a criticar, seria o pacifismo, ou seja, o fascismo de maneira obrigatória, ele tem que ser de luta, ele tem que ser lutar para conquistar, certo? O internacionalismo, então, é um movimento nacionalista, certo? Não é um movimento global ou globalizado, é um movimento nacionalista, assim como é, o alemão foi, né? O movimento nazista foi. E ele também condena a equação de bem-estar e felicidade do ser humano. E o ser humano tem que estar feliz em nada, o ser humano tem que lutar para tornar o Estado forte. Esse é o objetivo do ser humano. Era para isso que Deus teria guiado o povo, né? Para fazer uma nação forte e não um indivíduo forte. Ele podia, né, ser o grande líder, o perfeito, o que não erra. E aí a gente tem uma curiosidade interessante, que é a Copa de 1934, que ocorreu na Itália, em plena campanha fascista, certo? E aí os fascistas italianos, eles... foi uma campanha, para quem aí gosta de futebol, eu vou logo dizer, já vou logo dar o spoiler aí, foi uma campanha que a Itália venceu, né? Coincidência, professor, não, professor, eles tinham um time muito bom. Realmente tinha, mas também tiveram uma série de fatores aí que fez com que a Itália vencesse. Primeiro, em 1930, o campeão foi o Uruguai. Como a Copa acontece de 4 em 4 anos, e lembra que é, esse título do Uruguai, que foi a primeira Copa do Mundo, foi no Brasil, né? Que o Uruguai venceu o Brasil inteiro, Maracanã, encalou 150 mil pessoas e tal. Mas aí a gente vai para a Itália 34. 4 anos depois, o fascismo já está consolidado, né? Tinha sido consolidado 2 anos, né, atrás. E aí Mussolini, ele basicamente comprou essa Copa para que tivesse visibilidade o sistema fascista, né? Para que isso daí os jogadores estão fazendo a saudação fascista, certo? Que o nazismo também venha incorporar depois dessa saudação do Heil Hitler, né? De saudar o Reich, o rei. Então assim, essa Copa ela foi interessante porque o Uruguai não quis participar, o atual campeão, justamente por conta do sistema fascista, certo? Sistema político fascista. Aí já vai ficando mais fácil para a Itália. Na estreia, a Itália dá uma goleada de 7-1 nos Estados Unidos, aí vai passando, vai passando, vai passando. E o jogo de ida e volta é contra a Espanha. A Espanha ou a França, se eu não me engano, é contra a Espanha. Eu sei que a Itália empata um jogo e no outro jogo, 6 titulares da outra seleção não entram em campo. E aí chega um representante do governo no vestiário e diz ao técnico e ao juiz que eles são responsáveis, ao árbitro, né, que eles são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da seleção. Caso a seleção fosse campeã, beleza. Caso não fosse, aí só Deus na vida dele, né? Só Deus na causa, como a gente costuma dizer. E aí a gente vai ver a relação de amizade de Mussolini com Hitler, né? Que aí era uma relação de amizade verdadeira, né? Vamos dizer assim. Era uma relação de afinidade, certo? Era uma relação em qual os dois eles compactuavam pelo mesmo objetivo, né? Fortalecimento do Estado, certo? E aqui não tem não. Fortalecimento do Estado, todas essas questões que o fascismo vai pregar, a Itália também, ou a Alemanha de Hitler também vai pregar. Então era um movimento que se namorava, vamos dizer assim. Era um movimento em que os dois eles se combinavam muito, né? Governos autoritários, censura, perseguição a uma minoria de classes, nacionalismo, tradicionalismo, o uso das armas, expansionismo econômico, né, e territorial. Tudo isso vai fazer com que o fascismo e o nazismo eles se tornem basicamente irmãos gêmeos, né? E aí a relação de amizade entre Hitler e Mussolini vai ser enorme, né? E de afinidade também entre os dois. Então assim, a gente
a gente vai ver que Mussolini, ele, ele vai consolidar o Estado. Não está passando não, slide aqui não passou. Ele vai consolidar o Estado, né? E a gente vai ver o fim desse Estado, que basicamente a gente vai ver ele por etapas aqui e vai ver que Mussolini não teve um fim tão, vamos dizer assim, tão esperado quanto ele queria, né? Porque ele queria era governar, ele queria era expandir o território, e aí não deu, né? Chega a Segunda Guerra Mundial, alguns fiascos do exército alemão, inclusive o Brasil ele vai combater na Alemanha, né? As pracinhas da FEB, Força Expedicionária Brasileira, eles vão tomar a região do Monte Castelo, que era uma região estrategista ali nos Alpes italianos, e eles vão combater na Itália, certo? Os brasileiros, e vão ter ali uma pontinha para que o fascismo de Mussolini ele não corrobore, né? Ele caia. Mussolini ele não conseguiu uma política também interna, que a gente pode dizer uma política interna, vamos dizer assim, consolidada, certo? Ele não deu pão ao povo, certo? A inflação altíssima. Em 1942, os alemães começam a sofrer suas primeiras derrotas, o eixo perdia a força, ao mesmo tempo o norte da Itália, os aliados bombardeavam várias cidades. Então, assim, eu não quero me adentrar muito no que ocorreu na guerra, porque a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial. Mas as ruas da Itália, os italianos começaram a destruir os símbolos fascistas quando começou a morrer gente, quando começou a morrer parentes de fato na guerra. E aí o povo italiano vai se voltar contra Mussolini. E aí Mussolini vai ser assassinado, certo? Mussolini vai ser julgado. Na verdade, no começo, quando a cidade de Roma foi tomada, Mussolini corre e quando ele vai ser preso, mas porém ele vai fugir, certo? O exército alemão, os paraquedistas alemães, eles vão resgatar Mussolini e vão tirar Mussolini da prisão, né? E aqui a gente tem uma historinha bem rápida de que seria isso. A Brigada Paraquedista Alemã conseguiu resgatar Mussolini da prisão e levaram para a Alemanha em novembro. Aí Mussolini depois volta para a Itália. O Dulcis, quando a gente fala que Mussolini é o Dulce, é porque ele tinha o título de Dulce Dulce, quer dizer, era o guia, certo? Ele era o guia. Então, Mussolini vai voltar para a Itália, vou resumir aqui, vai ser capturado, certo? E rapidamente vai ser julgado, quer dizer, ele vai ser recapturado e vai ser julgado. E ele foi executado, né? Ele foi torturado, ele apanhou muito. Aí tem as fotos para comprovar, né? Por exemplo, se a gente ver essa foto aqui de baixo, Mussolini está irreconhecível, né? A esposa dele está até melhorzinha, vamos dizer assim, está mais apresentável. Agora Mussolini está irreconhecível. E aí os corpos deles vão ser pendurados, certo? Em plena praça pública, no teto de um posto de gasolina, certo? E aí o povo vai aplaudir. Aí tem Mussolini, a esposa dele e alguns membros do alto escalão do poder fascista italiano, certo? Em 2 de maio, os nazistas vão se render e aí acaba o fascismo na Itália, certo? Agora, assim, o fascismo característico, né? Ele vai se formar se acabar durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai ver uma questão que existe o neofascismo, ou seja, o novo fascismo, certo? E Mussolini vai morrer em 1945, certo? Antes de Hitler. Hitler, inclusive, o suicídio de Hitler foi para ele não ser pego e ser morto da maneira brutal, cruel que Mussolini foi, né? Então Hitler ele vai ter um desfecho, ele vai se suicidar antes que o povo tome, inclusive vai ter a preocupação do povo não ter acesso ao corpo dele, certo? E aí para não ocorrer o que ocorreu com Mussolini. E a gente falando do neofascismo, que é o novo fascismo, né, a gente vai ver que na minha opinião, é uma viagem o cara ainda ter em pleno século XXI, ainda ter esse linha de pensamento, certo? Mas aí a gente elencou 3 pontos aqui, que é o chauvinismo. Isso é o que? O patriotismo exagerado, de muitas vezes assume postura violenta e xenofóbica, ou seja, quem vem de fora, por exemplo, imigrantes que vêm de fora para trabalhar na Itália, seria perseguido justamente por esse chauvinismo, por essa xenofobia. E o que é isso? É o medo do outro, é o medo do estrangeiro. É você
perseguir, né, e torturar o outro, e espancar o outro, ou até matar o outro só porque o outro é de outro país e está, entre aspas, tomando seu emprego, certo? Então, assim, é um pensamento infundado, né? Se tomou seu emprego é porque você não tem competência. Mas, enfim, isso também é um pré-julgamento meu. Vamos lá. 2. É desprezo pela democracia liberal, ou seja, procuram ainda um líder, o salvador da economia, o cara que vai tirar, no caso aí, a Itália do como é que se diz, do buraco econômico. Então aí o neofascismo ele trabalha com isso. E começou aí, né, na Itália, só que a gente é um movimento global, se a gente for ver. É por isso que no Brasil existe tantas discussões na internet, né, chamando alguns grupos de fascistas, porque seria esse autoritarismo, né, seria esse poder detentor, né, baseado em um único líder, seja ele o salvador da nação, vamos dizer assim, e controle da imprensa, né, a, a, a defesa da censura, né, tudo isso está englobado no novo fascismo. E medida antipovo, né, a ideia de um inimigo externo, de um grupo, ou de um país, ou de um conjunto de países que são inimigos e a gente tem que combater esse povo, porque senão esse povo vai tomar nosso querido país, né? E a gente fala de uma forma geral, não só do Brasil, a gente fala de movimentos neofascistas na Alemanha, inclusive neonazistas, neofascistas na Alemanha, na Itália, no Brasil, na Argentina, né? Todo, todo esse aparato desse pensamento ainda existe, né? Cabe a nós, defensores da democracia, né, não compactuar, né? Até porque a gente sabe que esses movimentos eles só fizeram mal, né? A gente tem a Segunda Guerra aí como exemplo, que será nosso objeto de estudo na próxima unidade. Só fizeram mal esses movimentos de caráter, vamos dizer, nacionalista, esses movimentos de caráter fascistas, nazistas, certo? Então, a gente vai ver na próxima aula como se procedeu o nazismo, né? O nazismo foi na Alemanha, cabeçado por Hitler, que é muito amigo de Mussolini, e o fascismo italiano é basicamente isso, né? Que atuou na Segunda Guerra Mundial, né? E que felizmente não deu certo. Então essas são as características principais do fascismo italiano. Valeu, até a próxima aula com o nazismo alemão. Valeu!